Então, continuando aqui o nosso vídeo, a segunda parte desse vídeo, quem é você? Qual é a sua identidade? Afinal, falamos sobre Jacó, aquele momento que ele falou para Deus, estava ali diante de Deus e ele não mentiu mais, não mentiu para Deus e ele falou assim: Não, eu sou Jacó. Ele reconheceu naquele momento que ele precisava do agir de Deus na vida dele. Ele estava ali em um momento onde ele estava fugindo do seu irmão, onde ele havia saído ali da casa do seu sogro, depois de tantos anos de trabalho, o seu sogro, né, havia passado ele para trás, da mesma forma que ele também passou, né, o seu irmão, e ele teve que trabalhar arduamente por conta, né, daquilo que ele havia feito. Assim somos nós, a nossa vida. Na nossa vida há consequências. Na nossa vida há consequências que nós colhemos das nossas más escolhas. Muitas das vezes, talvez, das mentiras que nós contamos. Há consequência. Em algum momento, a palavra de Deus fala que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas também nós podemos ver nessa história, para que você não venha desistir da sua vida, talvez as consequências elas têm chegado na sua vida e você tem sentido o peso da consequência, mas você não precisa viver uma vida se culpando. Eu e você não precisamos viver a nossa vida presos, né, nessas consequências. É como aquela história, o leite já foi derramado. Você não precisa gritar, você não precisa espernear. Já aconteceu o fato, mas você precisa agora buscar recursos para que você mude a sua vida, você resolva essas consequências. E ali naquele momento Jacó ele encontrou um meio de resolver, de ter uma mudança na sua vida, porque ele teve um encontro com Deus. E ali diante de Deus, como nós falamos no vídeo anterior, ele foi verdadeiro, ele foi transparente, ele foi sincero diante do Senhor, porque ali havia oportunidade. E assim somos nós. Nesse dia de hoje, há uma oportunidade para nós. Há uma porta aberta, né? E essa porta é Jesus Cristo. Ele falou assim: Olha, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, ele vai entrar, ele vai sair, e ele vai encontrar pastagens, pastos verdejantes. E é isso que o Senhor, ele tem para nós, uma vida e uma vida com abundância. Mas para isso nós precisamos tomar decisões que possam realmente, né, trazer transformação, nos aproximar da bênção de Deus, assim como Jacó ele lutou, e que nesse dia, nessa tarde, eu e você possamos lutar para que nós possamos ter a bênção de Deus sobre a nossa vida, ter a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre o restante das nossas vidas, tá bom? Ele usa de misericórdia até 1000 gerações. Ele usa de misericórdia até 1000 gerações, e eu e você não precisamos ficar presos, né, em maldições de família, não. Há um nome que hoje nos dá essa oportunidade de começarmos, de recomeçarmos, e cada um de nós precisamos recomeçar cada dia, cada manhã é uma oportunidade que o Senhor, ele nos dá. Então, como continuando falando, Jacó falou a verdade. Jacó confessou ao Senhor: Eu sou Jacó. Não, você não é Esaú. Não, mas por que para o seu pai você falou que você era Esaú? Mas diante de Deus, Jacó falou a verdade. Ele falou a verdade. Não, eu sou Jacó, eu sei que o Senhor me conhece, Deus já nos conhece, mas nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Diante de Deus, porque assim nós vamos atrair a bênção de Deus para as nossas vidas. Precisamos orar, nós precisamos lutar em oração, nós precisamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer que Ele veio morrer pelos nossos pecados, precisamos aceitar a salvação que Ele tem para nós. Nós precisamos aceitar a novidade de vida, a vida com abundância. Ele falou assim, olha, o ladrão, ele vem para roubar, matar, destruir, mas eu não. Ele não falou, olha, eu vim para condenar. Ele não falou que veio para condenar o mundo. Ele falou assim, eu vim para salvar o mundo. Eu vim para trazer vida. Eu vim para trazer abundância. E muitas das vezes a nossa mente ela é enganada,
né? O diabo ele engana a nossa mente, ele quer falar que o Senhor ele vem para nos condenar, ele vem para nos oprimir, que servir a Deus é uma vida de opressão, assim como muitos, né? Muitas das vezes vivem. Não, servir a Deus é ser feliz. Servir a Deus é realmente ter uma vida abundante. Aquele que serve a Deus, que conhece a Deus verdadeiramente, busca conhecê-lo cada vez mais, ele tem que ser uma pessoa feliz, alegre, ele tem paz, ele tem gozo em qualquer circunstância. É por isso que servir a Deus é algo maravilhoso. Não deixe que isso tire você, né, dos caminhos do Senhor, que nada na sua mente venha roubar isso, né, dos seus pensamentos. Tenha essa certeza no que o Senhor disse: vida e vida com abundância. Tudo que eu e você precisamos é isso. Então, o Senhor ele pode mudar o nosso nome e a nossa vida diante dele. O Senhor ele pode apagar o nosso passado diante dele. Porque a Bíblia diz que, olha, eu sou aquele que cura as suas feridas e perdoa os seus pecados e deles não lembro mais. Não lembro mais. Talvez você esteja lembrando o seu passado. Talvez você esteja remoendo o seu passado. Talvez você viva a sua vida lamentando os erros que você já cometeu. Mas se você já pediu a Deus perdão, ele disse, olha, eu perdoo e não lembro mais. Ah, mas tem pessoas que volta e meia elas ficam falando, ah, mas você era isso, você é aquilo, você fez isso, fez aquilo. Não, isso são pessoas. Você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito. Como que Deus te vê? Não é o que as pessoas veem. Não é o que você vê do seu passado, é o que você está vivendo hoje na presença de Deus. E Ele fala para mim, para você, olha, eu curo as suas feridas e perdoo os seus pecados e do seu passado, eu não lembro mais. Eu não lembro mais dos seus pecados. O Senhor esqueceu. Perdoou, está perdoado. O Senhor não é como nós que muitas das vezes vemos pessoas falando, ah, eu perdoei tal pessoa, mas eu não esqueço daquilo que ela fez. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Então, quando você realmente perdoa alguém pelas suas falhas, você não, isso não mexe mais com você. Não, isso, se você perdoou alguém, isso continua remoendo dentro de você, não perdoou. Você não perdoou, eu não perdoei, porque a Bíblia diz que o perdão ele traz isso, ele traz uma borracha naquela situação. Entre eu e Deus, entre você e Deus, quando você se arrepende verdadeiramente. E o sangue de Jesus Cristo ele é aplicado pela fé na sua vida, você pode ter certeza que ele não lembra, ele não vai ficar volta e meia te ferroando, ele não vai ficar volta e meia falando, não, está perdoado, está perdoado, você está justificado diante do Senhor. Então o Senhor, ele pode mudar, né, a nossa vida diante dele. Ele pode apagar o nosso passado, ele pode te dar uma nova história diante da sua presença. E eu e você precisamos ver uma vida transformada diante de Deus. Nós precisamos de um andar mudado. Jacó, ele teve a sua coxa tocada, ele saiu ali mancando, e a história fala que o resto da vida ele viveu daquela forma. Aquilo ali significou uma marca daquele encontro que ele teve com Deus. Uma marca daquela experiência que ele teve diante de Deus. Mudou o andar dele. Não mudou somente o nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus, mas também mudou, né, a sua forma de andar, né? Deus é aquele que opera em nós, o querer e o efetuar. Aquele que começou a boa obra em mim e você, a Bíblia diz que ele vai aperfeiçoar. Então, talvez hoje você esteja, ah, mas eu não consigo fazer o que é certo, eu não consigo servir a Deus. Será que realmente eu estou servindo a Deus? As pessoas falam, será que você realmente é um cristão? Aquele que começou a boa obra, ele quer aperfeiçoar. E o Senhor, ele aperfeiçoa as nossas vidas através de muitas coisas. Através de aflições, através de ganhos, de perdas, de doenças, de lutas. Mas nós precisamos perseverar em servir ao Senhor. Se eu e você perseverarmos em servir ao Senhor, você pode ter certeza que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele é fiel para, ele vai nos aperfeiçoar, ele não vai deixar que eu e você nós venhamos morrer na praia. Não, o Senhor ele não faz isso, tá? Ele nos ama. Então, nós precisamos viver as nossas vidas marcadas a cada dia por um encontro com Deus.
Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Não te chamarás mais enganador, mas sim príncipe de Deus, princesa do Senhor. Olha o que o salmista, no Salmo 113, no versículo 7 ao 9, ele fala, olha, ele levanta o pobre do pó e ele tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mães de filhos. Então, olha o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Ele levanta o pobre do pó, ele tira do necessitado aquela pessoa que está ali na vida como um monte de lixo, uma vida sem alegria, sem paz, sem propósito, né? Ele traz vida àquele que não está gerando nada. Então é isso que o Senhor ele pode fazer na nossa vida, ele faz isso. Ele deseja fazer isso. Ele deseja que eu e você novamente sejamos inseridos no projeto que ele pensou a nosso respeito. Ele deseja que eu e você geremos rios de água viva dentro do nosso interior. Ele não quer que nós venhamos viver uma vida estéril, uma vida monótona, sem graça, sem propósito, sem rumo, sem direção, mas o Senhor, ele deseja isso para nós. Ele deseja que nós venhamos ter uma vida que seja produtiva na sua presença. Ele deseja que a nossa vida não seja uma vida de lixo, uma vida vazia, né? Não, ele quer que nós sejamos príncipes e princesas do seu povo. Esse é o desejo dele. Essa é a forma que ele quer nos ver diante dele. É a forma que Deus nos vê quando nós estamos com a nossa vida diante dele. Então, é, você precisa crer. Eu e você precisamos crer. E quando nós cremos, nós devemos tomar uma decisão e agir em relação a isso. E a decisão é: você não pode aceitar menos do que Deus tem para você. Porque muitas vezes as pessoas vivem uma vida tão vazia, uma vida sem propósito, uma vida, né, infeliz. Ela sabe que ela não está feliz naquela situação, ela sabe que ela sente nela que existe algo a mais para ela. Este algo a mais é Deus, Deus, mas muitas das vezes ela se baseia naquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Dizem a seu respeito. Não, meu querido, eu e você, nós temos que nos basear no que a palavra de Deus, ela diz ao nosso respeito. Não é o que homens dizem a nosso respeito. Seja ele influente, seja ele em qualquer escalão da sociedade. Não interessa, não interessa. Você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito e o que ele tem para você, né? Então, é isso, é isso. Você vê Jacó, lá no versículo 29, a Bíblia diz, olha, Jacó, depois de ter aquele encontro com Deus, Jacó ficou curioso. E no versículo 29 fala, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Então Jacó quis saber o nome de quem o havia abençoado. Jacó quis saber o nome de quem havia mudado a sua vida, mas naquele momento ele não soube, né? Apenas o anjo foi embora, não revelou quem era, né, o seu nome, mas nós sabemos que Deus estava ali em forma daquele anjo abençoando Jacó, mas hoje eu e você nós sabemos o nome daquele que pode mudar todas as coisas. Hoje Deus já nos revelou o seu nome e em seu nome nada é impossível, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, depois você lê na sua Bíblia aí, 2 Coríntios 5, versículo 19, a palavra de Deus fala, olha, porque Deus estava em Cristo. Olha bem, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então é muito importante você entender isso. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele falou, olha, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos dois. Não, ele não disse isso. Eu sou um e o Pai é outro. Não. Lá em João 10:30 ele fala, olha, eu e o Pai somos um. Deus estava em Cristo. Cristo manifestado em carne, mas quem habitava corporalmente nele era toda a plenitude da divindade. Era o Espírito de Deus, o Espírito Santo dentro daquela carcaça, né, aquele corpo, mas
Deus estava em Cristo. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Deus não pode ser visto. A única forma de Deus se revelar a nós homens, que era o desejo dele sempre do princípio, habitar no meio dos homens, estar em comunhão com os homens, como ele tinha comunhão ali com Adão e Eva, sempre foi o desejo de Deus. E a única forma que ele viu foi de preparar para si um corpo. É por isso que o Verbo se fez carne. E aquele homem que foi gerado, a Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E ele preparou para si um corpo para que ele pudesse ter novamente esse relacionamento com o homem. Foi a forma que Deus fez por causa do seu amor a nós. E o Verbo se fez carne. E naqueles momentos, quando nós víamos pelas histórias da palavra de Deus acalmando os ventos, acalmando a tempestade, né? Esse foi aquele que levou sobre si os nossos pecados. Esse era Deus. A identidade que estava sendo revelada ali era a identidade de Deus. Ele revelou seu nome. No Antigo Testamento, ele era revelado como Jeová. Quando ele fazia alguma coisa, as pessoas falavam, Jeová Jireh, Jeová Deus provedor. Quando ele curava, eles falavam, olha, Jeová chamar Deus que cura. E era isso que eles estavam dizendo. Mas esse não era o nome de Deus. Era apenas a ação. E quando ele havia a sua manifestação ali, os seus seguidores falavam, Jeová Jireh. Esse foi Deus que proveu isso. Foi Deus que curou, foi Deus que fez. Eles estavam dizendo isso, mas esse não era o seu nome. Ele queria revelar o seu nome, e o seu nome não era somente Pai, o seu nome não era Espírito. Ele não era apenas um profeta. Foi isso que ele perguntou para os discípulos: quem é que os povos dizem que eu sou? E ele falou assim: olha, tem pessoas aí que estão falando que o Senhor é um profeta. Tem pessoas aí que estão falando que o Senhor é Elias, né? E quantas pessoas hoje falam que Jesus Cristo ele é um profeta? Não, Jesus Cristo foi um profeta, né? Ele veio e é um anjo de luz aperfeiçoado. Ah, não, Jesus Cristo ele é a segunda pessoa da Trindade. Não, Jesus Cristo ele é a metade de Deus e lá no céu vai ter 3 tronos. Deus vai ter o trono de Deus, o trono de Jesus. Não, não existe isso. Isso não existe. Deus estava em Cristo. Então, quando você vê Jesus Cristo, você vê a Deus. É a única forma, porque Deus é Espírito. E eu e o Pai somos um. Então, aquele homem que estava ali, que eles haviam desprezado, eles desprezaram o próprio Deus. Eles desprezaram o próprio Deus, porque na sua aparência, ele não veio com toda a sua glória, mas ele veio para nos ensinar a humildade. É por isso que ele falou: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Ele se esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de um homem, para que ele pudesse nos ensinar isso. Temos esse sentimento. Então, essa é a vontade de Deus. Esse que veio a este mundo e se entregou por nós era o próprio Deus. Ele era Deus, o único que desde o princípio fez todas as coisas. Ele que é a luz que pode iluminar a minha e a sua vida. E é isso que aconteceu ali no livro de Mateus, né, quando o anjo aparece para Maria e ele fala com Maria, olha, você dará à luz um filho, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta, lá no início, no Antigo Testamento, o profeta Isaías havia profetizado: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Entenderam? Então, quando aquele filho foi gerado, aquele corpo foi gerado, aquela criança nasceu, a palavra de Deus fala que ali estava o Emanuel, o Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque Deus, ele queria estar com o homem. Deus, ele quer ter relacionamento comigo, com você, assim como ele tinha com Adão e Eva. Sempre foi o desejo de Deus, por isso ele criou o homem. Porque Deus, ele criou o homem para ter esse relacionamento, ele sempre quis ter próximo de si, por isso que ele criou ali a família, o ser humano à sua imagem e semelhança.
E aquela criança que havia nascido, né, quando nasce, se cumpriu ali a profecia que havia falado: Deus conosco, Deus conosco. E esse Deus conosco, qual que é o nome que você vai colocar nele, Maria? O anjo havia falado: você vai colocar o nome dele de Jesus. Então, se Deus conosco, e o nome é Jesus, o nome de Deus é Jesus Cristo, a identidade foi revelada, a identidade de Deus, o seu nome ele revelou para nós. Então, a identidade que pode mudar as nossas vidas é um, senão somente Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Deus conosco. Esse é o Senhor que esteve aqui ressuscitando mortos. Esse é aquele que curou os cegos, leprosos, andou sobre as águas, acalmou os mares. Os discípulos perguntaram: meu Deus, mas quem é esse que pode acalmar os mares, que até o mar obedece? Quem é esse que os ventos o obedecem? Quem é que criou os ventos? Quem criou o mar, senão Deus? Então, por que aquele mar estava lhe obedecendo? Porque eles sabiam diante de quem ele estava. E ele falou: olha, aquieta-te, mar, acalma-te, ventos. E é o Criador em carne estava ali, dominando tudo aquilo que ele havia criado. Então, esse é o Senhor que esteve aqui. E é esse que pode nos dar, tá? Para mim e para você, uma identidade nova. E nessa tarde eu quero que você medite a importância de você conhecer quem é o seu Deus, a quem você tem seguido, a quem você tem buscado, a quem você tem recorrido, quem é o juiz na sua vida, quem é que dá a última palavra na sua vida, quem é aquele que te dá vida. Somente um, que tem as chaves da vida e da morte. E esse é o Senhor Jesus Cristo. E quando você entende, né, quem é esse Deus, quando você entende que em Cristo, né, existe um bom propósito para a sua vida, quando eu e você entendemos que em Cristo nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, quando eu e você entendemos que em Cristo estão todas as coisas, que Ele é a luz que ilumina todo homem que vem à face da terra, você não vai mais andar desorientado, você não vai andar mais perturbado, você não vai ficar buscando aqui e ali, você não vai ficar recorrendo a pessoas, você não vai ficar frustrado nem decepcionado se alguém, né, te deixar, não te ajudar, mas você vai saber que existe um que, se você colocar a sua confiança nele, ele jamais te decepcionará. Se você colocar a sua fé nele, ele jamais te decepcionará. Muitas pessoas estão decepcionadas com o próprio Deus, mas muitas das vezes por não entender, né, o propósito que Deus tem nas suas vidas em meio às tribulações, às aflições, em meio às necessidades, né? Não, não faça isso. Existe um bom propósito para você, meu jovem, para você, meu amigo, que sempre tem ouvido esses vídeos. Compartilhe com o seu amigo, compartilhe com o jovem que está aí pensando, né, em tirar a sua vida. Compartilhe com alguém aí que tem sentido que a sua vida não tem tido um propósito. Compartilha essa mensagem de salvação. O evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, quando eu e você nos arrependemos, quando eu e você somos batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, quando eu e você recebemos o dom do Espírito Santo, o Senhor habitando em nós, não mais o Deus conosco, agora é o Deus em nós. Quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo é Deus dentro de você. E você vai ver a cada dia com a certeza, né, em quem você tem crido, em quem você tem confiado, em quem você pode confiar. Não deixe que nada nem ninguém venha roubar a sua identidade em Deus. Não deixa que nada nem nenhuma situação venha tirar de você, colocar confusão na sua mente por causa do seu passado, mas sempre tenha certeza que em Cristo existe uma novidade de vida para mim e para você. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo diante de Deus e você vai poder seguir a sua vida confiando no Senhor, andando para frente, assim como o apóstolo Paulo disse:
uma passagem tão bonita para nós encerrarmos aqui nessa tarde. Ele fala: olha, eu não julgo que eu já tenho alcançado, eu não julgo que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então o apóstolo Paulo ele nos deixa essa mensagem maravilhosa, assim como no início nós lemos o próprio apóstolo Paulo falando que ele lutava dentro dele, o grande apóstolo Paulo, um homem que foi um grande missionário na face da terra, mas ele deixou ali claro para nós as suas lutas. Ele fala que dentro dele ele queria fazer o bem em muitos momentos, não conseguia. Que em muitos momentos ele queria fazer a vontade de Deus, mas ele não conseguia. Mas ele pecava, ele falhava. Mas ele fala, mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sou miserável homem. Quando eu peco, eu sou infeliz. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus por ele ter se manifestado em carne, derramado o seu sangue, levado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas culpas. Não deixa o diabo te culpar, não deixa as pessoas ficarem te culpando, mas que a sua mente, né, que os seus pensamentos, que o seu entendimento, os seus sentimentos, eles possam ser guardados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que você possa crer nas promessas de Deus, que você possa confiar somente no Senhor, porque nenhum daqueles que confiam nele serão decepcionados. Lutas virão, as suas lutas internas, as lutas externas, coisas virão para tentar te parar, para te desanimar, para te entristecer, mas que você possa ter esse alvo também na sua vida, que eu e você possamos ter esse alvo, que é Jesus Cristo, a vida eterna, que a nossa confiança ela possa estar permanentemente no Senhor, que eu e você possamos esperar nele, descansar nele, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ter a certeza que o mais, aquilo que for necessário, ele vai fazer na nossa vida. Ele vai fazer na nossa vida, ele quer fazer. Deus te ama, Deus é amor. E Deus deseja que eu e você estejamos novamente inseridos nele, porque é nele que nós vamos compreender e entender o propósito da nossa vida. E para isso, nós fomos chamados, para que a nossa vida ela seja para a glória de Deus. Você está passando luta, as vitórias virão se você permanecer firme no Senhor para a glória de Deus. O Senhor ele vai mover em favor da sua vida para que o seu nome ele possa ser glorificado aqui e na vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe cada um dos irmãos, dos amigos que têm compartilhado estes vídeos aí, essas mensagens, e que nós possamos ser um canal de bênção para cada jovem que esteja ao nosso redor, cada pessoa, cada vida, que eu e você possamos a cada dia falar disso, que existe uma identidade, que existe um plano, um propósito para nossas vidas em Cristo Jesus, para que nós não venhamos perder as nossas vidas neste mundo, para que ninguém venha nos enganar, para que a nossa confiança não venha estar em homens, não venha estar em ilusões, em mentiras, mas que a nossa vida ela possa estar firmada na verdade, que é a palavra de Deus. E aquele que começou a boa obra, meu querido, ele com certeza ele vai aperfeiçoar. Eu e você não somos perfeitos. Eu e você ainda não alcançamos. Eu e você talvez ainda em muitas coisas deixamos a desejar conforme a vontade de Deus, mas não tem problema. Persevere. Continue buscando ao Senhor. Continue olhando para Jesus Cristo. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Ele é o autor e quem vai consumar, quem vai finalizar a nossa fé é Ele. É Ele, Jesus Cristo. Então, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, fica com Deus. E até a próxima. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não se esqueça disso. Fica com Deus.